Olá, amigos do canal. Alexandre aqui falando. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo falado aqui porque só o vídeo sem áudio vocês não entendem nada. Mas o que eu tenho trabalhado aqui nas últimas semanas em algo que vai ser bem disruptivo, bem bacana para a comunidade. Eu estou desenvolvendo um editor de mapa para o Proton Bull Simulator. Você vai poder gerar os mapas de uma maneira fácil. Por enquanto ele só está gerando mapas planos, porém pelo editor. Ele já gera o arquivo 3D, já gera o terreno, já gera as calçadas, as esquinas e aí a parte inicial do mapa ele já com as ruas, né? Ele já gera. Você consegue gerar vias de mão única, vias de mão dupla com N faixas. Obviamente que está em desenvolvimento, né? Pode ter alguns bugs e tal. Só que já está funcionando e acho que isso aqui já é um belo caminho caminhado, né? Belo caminho andado. Aí você já consegue transitar por ele. E esse mapa foi completamente gerado automaticamente. Eu não fiz nada no Blender com ele. Só converti. Só converti para dentro do Proton. As texturas ele usa uma textura padrão, né? Igual, parecido com o MSI, né? Tem a textura padrão da calçada, da rua. E obviamente isso aqui você pode editar posteriormente no 3D. Só que o mais bacana, que como eu disse, ele foi gerado automaticamente. Eu não fiz nada. Fiz pouca coisa. E aí eu tava pensando, né? Poxa, como que eu poderia desenvolver mapas realistas ou semi-realistas? Ou seja, mapas baseados em uma cidade, em um bairro. Só que sem o trabalho todo que dá, né, para fazer. Então, eu parti de um princípio bem básico. O que eu projetei aqui, eu imaginei? Gerar um mapa a partir de um desenho. Esse desenho aqui, esse aqui é o primeiro teste que eu fiz, tá? Esse desenho aqui do lado esquerdo, eu fiz ele no Paint, no próprio Paint do Windows. E aí, a partir desse desenho, ele gerou o arquivo 3D. Aí, a partir daí, eu falei, poxa, provavelmente esse é o caminho. E se eu desenhasse por cima de um mapa e ele gerasse o 3D? Foi aí que surgiu esse editor aqui. Ele, basicamente, ele carrega um mapa aqui do OpenStreetMap. Obviamente, eu fiz isso aqui na última semana. Fiz com o auxílio da IA, né? Como eu sou desenvolvedor de software e a gente tem desenvolvido software basicamente usando a IA, eu utilizei ela aqui. Inclusive, se você quiser colaborar com alguma coisa, eu vou deixar um link nos comentários depois, porque eu pago a assinatura mais cara do Cloud Code e eu tenho usado bastante ela para gerar essas aplicações aqui, né? Então, mas isso é um papo para depois. Vou mostrar aqui como que a gente faz um mapa aqui com a ferramenta, né? Essa ferramenta eu pretendo disponibilizar para a comunidade lá no meu site, no protonbullsmods.com. Assim como a gente tem o eHolt lá, o gerador de letreiro, eu vou disponibilizar esse gerador de mapa aqui. E ficou muito simples de usar. E o detalhe importante também, você consegue gerar mapa de qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque você vai desenhar por cima da rua. Você não vai importar o mapa. O máximo que tem de importação é o terreno. Se você. Eu estou desenvolvendo aqui a opção de gerar a elevação do terreno, só que é um pouco mais complexo, né? Então isso ainda não está muito bom. Mas a geração de mapas planos, né? Muitas cidades, principalmente na Europa, possuem uma planície aí bem plana, né? Um terreno bem plano, assim como alguns lugares aqui também da América do Sul, como Buenos Aires, Argentina. Tem bastante lugar que é bastante plano, né? Não é que nem aqui no Brasil, por exemplo, que tem morro para tudo que é lado, né? Então, para exemplificar aqui, eu vou pegar um lugar qualquer aqui. Vamos pegar aqui a Varsóvia.
dar o zoom aqui nela. Vou pegar um lugar completamente aleatório no mapa. Não sei o que tá lento aqui, se é a internet, se é o OpenStreetMap. Cadê? Perdi a Varsóvia, tá aqui. Aí eu vou pegar um quarteirão aqui. Vou pegar um quarteirão aqui. Então vamos supor. Vou pegar esse aqui, ó, que é um pouquinho mais complexo. Vou pegar esse quarteirão aqui, ó. Para cada rua ou tipo de rua, você pode adicionar uma camada. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma rua de mão dupla. Você pode configurar para ser mão dupla ou mão única. E quantas faixas tem cada mão. Então, mão dupla, uma faixa de cada lado. E aí eu pego e desenho aqui, ó. Simples assim. Clico e arrasto. Eu vou adicionar mais ferramentas de desenho, né? Porque só tem o clique e arrasto, mas eu vou colocar para adicionar reta, fazer curvas, enfim. E o mais importante aqui, para o mapa dar certo, os desenhos têm que estarem completamente interligados um no outro, senão não funciona. Então aqui vou adicionar uma nova camada, uma rua de mão dupla com 2 faixas cada. Então eu venho aqui, cruzo o desenho aqui e vou até aqui. Se eu quiser adicionar uma rua larga de mão única, vou colocar aqui uma rua de mão única com 4 faixas. Aí eu venho aqui, sempre cruzando um desenho no outro. Por quê? Porque na hora do momento que eu for gerar o mapa, a junção fica perfeita. Então eu vou vir até aqui, ó. Vou fazer essa via toda aqui. Desenhando por cima do mapa, pessoal. Incrível. Vou adicionar mais uma via aqui, uma mão dupla com 2 faixas cada. E vou conectar essas 2 vias aqui no desenho. Vou adicionar uma mão única aqui, uma faixa só, vindo daqui para cá. E uma outra vindo daqui para cá. Beleza. Desenhei o quarteirão. Tem essa opção de normalizar. O que que é? Normalizar o tremor. Se eu normalizar o tremor da mão, né? Porque eu desenhei aqui e não ficou reto, né? Tô com a mão tremendo aqui. Vou colocar suavização forte porque ele normaliza isso, ou seja, ele vai deixar a via reta aqui no editor. As outras opções aqui é com relação a gerar o terreno. Eu não vou gerar o terreno agora porque não está funcionando direito. Então vou gerar um mapa plano, de acordo com essas vias aqui. Clico no gerar mapa. Aí o que ele está fazendo? Ele está gerando um arquivo 3D, um arquivo OBJ. A ideia inicial, obviamente, é fazer mapas para o Proton Bull Simulator, mas aqui ele vai permitir exportar para onde você quiser, porque ele gera um arquivo 3D que você pode importar no Blender, que é o que a gente vai fazer. Enquanto ele gera aqui, aí ele gerou o mapa, ó, e aqui ele mostra mais ou menos o desenho do mapa que foi gerado, ó. Com as esquinas, com os cruzamentos, com tudo. Então a gente vai vir aqui agora no Blender. Eu já tinha um mapa importado aqui anteriormente. Vou importar ele aqui. Preciso ajustar a rotação. Isso já vai ser resolvido automaticamente. Mas ó, se a gente reparar aqui, ó, ele gerou exatamente o mapa que nós desenhamos aqui, ó. Incrível, né? Com os cruzamentos, com tudo, ó. As calçadas perfeitamente interligadas, ó. Com a curvinha. Ele já gera aqui com as faixas de pedestre, né? Óbvio, precisa de ajustes. E aí, a partir daqui, você pode colocar os edifícios, as casas, editar a textura da via, né? Porque ele tem uma textura padrão, né?
E, enfim. Aí, vou fazer o que agora? Vou exportar esse mapa pro Proton. Preciso fazer alguns tratamentos aqui ainda que tem que fazer manualmente no Blender, mas eu pretendo fazer isso automaticamente no software. Deixa eu só juntar as partes aqui. Aí, agora sim. O software já vai gerar a via com esse tratamento que eu estou fazendo. Vou nomear aqui o colisor do próton, que ele reconhece como colisor no mapa. Vou separar aqui. Só vou baixar um pouquinho o terreno para ele não ficar piscando junto com o asfalto. Aí, exporto para o TXDS aqui, no formato nativo do Proton. Agora eu vou carregar o Proton Bus aqui. Esse aqui é o mapa anterior que eu tinha feito o teste. Então vamos ver se realmente funciona. Tá carregando aqui o software, o Proton. Aí aqui, ó, se a gente reparar, ele gerou exatamente o mapa aqui. Do jeitinho que a gente desenhou lá, ó. Olha lá. Aqui faltou copiar umas texturas que ele gerou na pasta do projeto. Provavelmente ele gerou texturas novas porque eu nunca usei uma determinada via ali. Um tipo de rua que eu adicionei agora no mapa. Então eu vou adicionar aqui na pasta texturas. Deve ter alguma textura nova. Boa. Não, algumas. Vou apagar aqui. Deixa eu copiar de novo. Aí na opção aqui, Material. Vou jogar as texturas aqui e mandar recarregar o mapa. Será que ele carregou certinho agora com as texturas no lugar? Carregou. Olha lá, exatamente como a gente montou. Óbvio, precisa de ajustes, né, pessoal? Não tem 3 dias que essa versão aqui está funcionando. Então ele gerou o mapa ali, ó, exatamente do jeitinho que a gente projetou aqui, ó. Aí a gente tem a opção de salvar o desenho para poder carregar depois. E aí vamos supor que eu quero continuar editando ele. Então, por exemplo, a rua 2 aqui, vou continuar a rua aqui. Isso aqui eu não testei ainda, tá, pessoal? Continuando de onde eu parei. Então eu vou fazer aqui, vou adicionar uma nova camada aqui, uma pista de mão dupla com 4 faixas. Vou cruzar ela para cá. Continuando aqui. Vou continuar ela aqui. E aí eu vou pegar aqui essa rua aqui e continuar ela para cá. Beleza, vou mandar gerar o mapa novamente. Pode ocorrer bugs, pessoal. Eu não testei todos os cenários agora, mas resolvi testar agora aqui junto com vocês. Com certeza ele vai gerar alguma coisa. Não sei se 100% correto, mas ele deve gerar. Vamos ver aqui. Como é um mapa pequeno, ele gera rápido. Essa geração desse 3D, ele deve levar algum tempo. Então, quanto maior o mapa, mais tempo ele leva para gerar o arquivo 3D sozinho. Mas eu vou trabalhando em otimizações e todo esse tipo de coisa, né? Nesse meio tempo. Vamos ver aqui como que ele vai gerar. Você vai gerar certinho, certinho. Ele está gerando ali. Gerou. Teoricamente, parece que gerou bem. Vamos ver.
Vou pegar aqui e importar de novo. Beleza, não gerou nenhuma textura nova. Aí ele gerou. Ó, tem alguns bugs, tá vendo? Essa esquina aqui ele não gerou corretamente. Mas isso, obviamente, vou corrigindo com o tempo, né? E é isso, ó. Aqui ele continuou a rua do jeito que estava. E é isso aí. Gerou aqui certinho, pessoal. Então é isso. É um gerador de mapas aqui que você desenha, faz o mapa desenhando. Devo fornecer isso para vocês quando eu tiver uma versão melhorzinha, né? Isso aqui é a versão inicial da inicial da inicial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloque aí nos comentários o que você achou, dê sugestões, muito importante. Deem sugestões, porque vocês que vão utilizar isso aqui mais que eu. Deem sugestões aí nos comentários e vamos falando, pessoal. Até a próxima. Valeu!